Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Aureleudo, trazendo mais um conteúdozinho de matemática, a melhor disciplina do mundo. Ok, gente? Tá aí bombando presente nas nossas vidas e não tenha, pessoal, o complexo que é uma coisa difícil, é algo que eu não compreendo. Não. Matemática é uma disciplina que tá na nossa vida, tá presente, é constante e graças a ela a gente desfruta de muitas coisas aí. Então a gente precisa compreender, precisa entender, e nós estamos aqui para tornar essa tarefa que muitas vezes é considerada difícil uma coisa simples, uma coisa fácil, tá ok? Então, pessoal, ajuda aí ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aí, ativa o sininho, dá o seu like ou o seu dislike, tá? Mas se inscreva para estar recebendo a notificação aí do canal, recebendo os conteúdos. Vocês vão gostar, a gente vai continuar postando aí vários conteúdos aí para vocês, né? Começando com esse aqui, que vai falar de um assunto bastante simples. Um assunto simples que é sobre os monômios, tá ok? Então, pessoal, vamos deixar de embromação e vamos direto para a aula. Então, gente, antes de iniciarmos resolvendo alguns problemas aí sobre monômios, vamos recapitular um pouco o que é esses monômios, tá? Monômio, pessoal, é nada mais nada menos que o juntar um número, certo? Um algarismo com as letras, fazer uma operação entre números e letras. Exemplo, a gente tem aí, ó, 5y ao quadrado. Eu estou juntando número com letras, sendo que essa operação, isso está sendo realizada uma operação fundamental, que é a multiplicação, ok? Nossa famosa operaçãozinha de vezes, que a gente tanto conhece, né? Então eu tenho, ó, 5y ao quadrado menos 3 sétimos de x ao quadrado vezes y vezes z. Eu estou juntando números aqui com letras, sendo que esses monômios eles são separados em duas partes. A primeira, que é um número, a gente chama de coeficiente. E a segunda, que são as letras, né, a gente chama de parte literal, certo? Então, no nosso primeiro monômio, coeficiente, o 5, a parte literal é o y raiz de 2, y ao quadrado. No segundo, o nosso coeficiente é o menos 3 sétimos, e a nossa parte literal é x ao quadrado vezes y vezes z, ok? A gente precisa compreender isso para quê? Para a gente passar para um outro termo, que é o quê? Os monômios semelhantes. Quando é que eu digo que monômios 2, 3, 4, 5, 10 monômios são semelhantes? Quando eles possuem partes literais iguais, ou seja, as letras que compõem os monômios são iguais e as operações realizadas nessas letras também são as mesmas. Exemplo, a gente tem 4 monômios aqui, ó. A parte literal é xy ao quadrado vezes z, xy ao quadrado vezes z, e assim se repete nos dois monômios seguintes, certo? Então, olha que a parte literal é sempre a mesma, x ao quadrado vezes z. Quem muda é o coeficiente. Eu tenho o coeficiente 4, tenho o coeficiente menos 1 aqui, tenho o coeficiente 1 e aqui eu tenho o coeficiente 15. Então, a operação, pessoal, a gente vai ver lá na frente que quando eu for fazer operações com monômios semelhantes, eu vou fazer essas operações com quem? Com os coeficientes cujos monômios são
tem as partes iguais, ou seja, são monômios semelhantes, tá? E isso, gente, a gente começa a ver agora, ó, nesse exemplo. Se eu quiser subtrair ou somar monômios, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar as partes, os monômios semelhantes, certo? As partes variáveis, como aqui, ó, 3x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado. A parte literal, ela é o x ao quadrado. Os coeficientes são 3, menos 9 e 8. Então eu vou operacionalizar com eles. 3 menos 9 dá menos 6, menos 6 mais 8 dá 2. Então, ó, a resposta é 2x ao quadrado. A gente pode ter também, ó, um outro exemplo. 1,4x ao quadrado menos 0,8x ao quadrado menos 2xa ao quadrado. Veja, ó, parte literal xa ao quadrado. E quem é os coeficientes? 1,4 menos 8, menos 0,8 e menos 2. Então, eu realizo operações só com eles. 1,4 menos 0,8 dá 0,6, menos 2 dá menos 1,4. Né? Dá 1,4. Ok, gente? Então, ó, tranquilo, simples, beleza. Cuidado, pessoal. Quando eu tiver, por exemplo, um monômio desse jeito, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 2x, vamos lá. Eu vou somar as partes variáveis. Eu vou somar os coeficientes dos monômios semelhantes. Então, quem são os monômios semelhantes aqui, ó? É o x e o x. Não vai dizer que x ao quadrado também entra, porque não entra, ó. Esse aqui é diferente desses aqui, porque os expoentes que tem aqui é 1, tá? Então, eu só somo esses aqui. Então, eu vou ter, ó, 2x ao quadrado mais 3 mais 2, 5x. Ok? E acaba por aqui. Não dá mais para somar. Porque as partes literais agora, ó, são diferentes. Um é x ao quadrado e o outro é apenas x. Tá? E quando eu vou multiplicar? Quando eu vou multiplicar, eu vou ter o seguinte, ó. Uma multiplicação, eu não preciso me preocupar com essa parte. Ah, a parte literal é igual, a parte literal é diferente. O que é que eu tenho que me preocupar? Na realidade, quando eu for cuidar da multiplicação, eu vou apenas o quê? Multiplicar coeficiente com coeficiente. Parte literal com parte literal. E na parte literal, que são as letras, eu vou multiplicar as letras que são iguais. A multiplica com A, né? B com B, C com C. Se a letra não tiver, simplesmente eu repito ela na escrita. Olha o exemplo. Eu tenho menos 7A vezes B vezes menos 4A ao quadrado YX. Então eu vou ter, ó, menos vezes menos dá mais. 7 vezes 4, 28. O A tem A aqui e A ao quadrado. Então, ó, multiplicação de potência de mesma base, né? Eu repete o A, que é a base, e soma os expoentes. Aqui o expoente é 1. 1 mais 2, 3. Então, A ao cubo. O B, ó, não tem do outro lado. Então, repete. O Y não tem no primeiro monômio. Então, repete.
E o x que está no segundo monômio não tem no primeiro. Então repete. Tá aí. 28a ao cubo vezes b vezes y vezes x. Certo? E como fica esse segundo monômio aqui, ó? As operações entre eles, a divisão. Divisão é a mesma coisa da multiplicação. O resultado, a operação é da mesma forma, certo? Coeficiente com coeficiente. Então, ó, 36 dividido por menos 9, mais dividido por menos dá menos, 36 por 9 dá 4. O x com o x, x à quarta dividido por x ao quadrado, ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 4 dividido por 2 dá 2. Y com y. Então eu tenho y à sexta dividido por y à terceira. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, dá 3. E nós temos o z. O z está só. Não tem z do outro lado. Então repete. Menos 4x ao quadrado vezes y ao cubo vezes z. Ok? Viu aí, ó? Simples, tranquilo. Tá? E agora, vamos resolver alguns probleminhas envolvendo isso aqui. Algumas operações que envolvam as operações com monômios, ó. Jorge quer construir um galinheiro de área quadrada, aproveitando o muro de seu quintal e alguns metros de tela que possui, conforme mostra a figura. Tá aí a figura, tem um muro do quintal e ele pegou a tela e dobrou em 3 partes, né? 1, 2, 3. Dobrou ela em 3 partes. Se Jorge tivesse 9 metros de tela, qual seria a área do quintal ocupada pelo galinheiro? Então ele quer saber qual seria a área do quintal ocupada pelo galinheiro se Jorge tivesse 9 metros de tela ao todo, comprimento. Ó, gente, se isso aqui todinho tem 9 metros, né? E ele dobrou em 3 partes, então eu vou ter o quê? Que o lado vai ser 9 dividido por 3, que vai dar 3 metros. Ok? O lado do galinheiro, então, aqui tem 3 metros. Tá? O que é que nós temos, então? Se tem 3 metros, e eu sei que a área de um quadrado, vou chamar de AQ, é igual ao lado elevado ao quadrado, eu vou ter que a área do nosso quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9 metros quadrados, né? Então a área do nosso galinheiro aqui terá 9 metros, certo? Veja aí que foi simples, né? Mas, professor, tem monômio isso aí? Tem, claro que tem, ó. Veja o que é que nós vamos ter aqui, ó. Levando em conta que o comprimento de C é desconhecido, ou seja, levando em conta que eu não sei quanto é o comprimento da tela aqui, se eu esticar ela toda, eu vou escrever uma expressão algébrica para o cálculo da área do galinheiro, dependendo do comprimento C da tela, certo? Então, eu tenho que escrever essa expressão algébrica. Para quê? Para que a área do galinheiro seja definida em função do comprimento, dependendo do comprimento da tela. Ora, gente, o que é que eu reparo? O comprimento, eu não sei, eu chamo de C. Certo? Então, o lado vai depender do tamanho do comprimento. Só que o lado eu divido ele em quantas partes? Em 3, ó. Parte 1, parte 2, parte 3. Eu dobro em 3 partes. Então eu vou dividir isso aqui por 3. Certo?
Então, para me definir o lado do galinheiro, o tamanho do lado é o comprimento da tela dividido em 3 partes. Ou seja, se eu tivesse uma tela de 27 metros, cada lado teria 9 metros, certo? Só que eu quero definir a área. A área, a gente viu que a área do quadrado é o lado ao quadrado. E quem é meu lado? É isso aqui, 6 sobre 3. Então a área do quadrado é igual ao comprimento do galinheiro da tela dividido por 3 elevado ao quadrado. Então a área do meu quadrado vai ser igual a comprimento ao quadrado, que C ao quadrado é C vezes C, né? C vezes C, que é igual a C ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá aí. Esse é meu monômio que representa a área do meu galinheiro. Comprimento da tela ao quadrado dividido por 9. Né? Suponha que a tela mede 9 metros, como no exemplo que a gente tinha. Então, 9 vezes 9, que é 9 ao quadrado, dá 81. 81 dividido por 9 dá 9, que é exatamente o resultado que a gente teve na letra A. Ok, gente? Então tá aí 2 exemplos simples para a gente começar. A gente vendo aí algumas operações com monômios, adição, subtração, que são adições algébricas, multiplicação e divisão de monômios. E um exemplozinho bem simples para a gente começar aí a familiarizar com isso. À medida que nós formos avançando, vai aparecer mais questões, vai aparecer mais atividades para a gente poder resolver aí com vocês, tá bom, pessoal? Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima, gente!